Bom dia, doutora. Primeiro, a gente já acompanha que o vício no celular hoje, você quer brigar com uma pessoa, por exemplo, eu às vezes estou conversando com minha filha, ela está um pouco desatenta, você toma o celular. Na hora que você tomou o celular, o mundo se volta para você novamente, né? Hoje uma dependência quase que tóxica do celular, né, doutora? Assim, independente da questão da pandemia, já existe uma dependência muito grande, principalmente dos mais jovens. Acho que quanto mais jovem, mais precoce é essa dependência, né? Verdade. E, assim, ela vem muito atrelada a situação da monofobia, né? Que é uma desordem emocional caracterizada pelo medo intenso de ficar sozinho, né? E incomunicável, e de ir para lugares onde o indivíduo não possua a familiaridade, né? E aí ele vai em busca dessa válvula de escape, que é o celular, né? Não, assim, hoje em dia a gente vê, e antes até mesmo da pandemia, vê essa busca muito grande pelos jovens, pelas crianças, né? Ali no início da puberdade e tudo, e vão mudando, né? Vão mudando as buscas, hoje em dia, que a gente tem através do aparelho celular. E aí, hoje em dia, a gente vê, assim, crescente a quantidade de pessoas mais idosas, né, também que estão buscando isso daí como válvula de escape, para passar até mesmo enfrentar essas situações de conforto que não tinha dentro do ambiente familiar, né, assim, não tem mais, e agora estão buscando essa válvula de escape para estar enfrentando essa situação pandêmica, né. A monofobia, ela trata-se de um transtorno de ansiedade, e os sintomas mais comuns são a falta de ar, o aumento da frequência cardíaca, sudorese, né, sensação de medo intenso. Então, essa busca aí por redes sociais, né, como Facebook, WhatsApp, coisas nesse sentido, para diminuir essa sensação de solidão, né, e aí a gente vê a grande frequência relacionada a essas redes sociais, e isso é preocupante, porque a gente não sabe, às vezes, a hora de parar, né, entra numa rede social, e aí, por conta dessa solidão, por conta dessa tristeza, vai aumentando a busca por essas redes sociais, né? E aí a gente, às vezes, não sabe a hora de parar. Isso é muito importante. Nesses épocas de pandemia, há uma pregação das autoridades, e até nossa, dos próprios jornalistas, de que deve-se fazer o isolamento. E, de certa forma, o celular favorece isso, porque você está em casa, isolado fisicamente, mas multicomunicado via celular. Qual é o limiar? Qual é o limite? Quando é que você percebe que aquele uso recreativo ou por entretenimento, ele perpassou o razoável e começa realmente a estar numa dependência? Eu conheço gente que vai para a mesa, né? Que vai comer, e não abandona, é aqui comendo e teclando. E se chega uma mensagem, ele para, vai responder a mensagem, depois volta a comer. Isso aí já é um sinal? Isso é o seguinte, essa questão do uso abusivo, né, a gente começa a perceber quando o indivíduo está deixando de fazer as suas coisas principais, as suas coisas primárias, né, como comer, dormir, né, ficar concentrado em atividades corriqueiras que ele fazia antes dessa grande uso do celular e tudo. Isso daí é o limiar, quando ele está chegando na sua vida, que atrapalha de você fazer as coisas que você já tinha como hábitos, como alimentação, dormir. É dessa forma que a gente percebe que o uso ele está sendo maior do que ele deveria ser. Doutora, qual é o conselho aí, principalmente, eu vou deixar aqui um conselho para os pais na questão da educação, porque realmente depois que o jovem já cresce e desenvolve um hábito de uso excessivo, eu acho meio complicado. Pode até ter um tratamento, mas é meio complicado você tirar isso do cotidiano dele. Mas como deve ser o início? Primeiro, qual a idade inicial? Que eu já vi criança com 7 anos com celular, né? 7 anos de idade com celular, com rede social e tudo. É uma situação na nossa vivência de consultório, né, ali do setting terapêutico, eu lhe digo que isso não me assusta, porque eu já atendi crianças
com menos de 2 anos de idade que já tem uma grande visibilidade ali em redes, né, então isso não é uma coisa que é surpresa para mim, apesar de ser uma situação alarmante, né, que não é o que a gente indica. Na verdade, a telinha não é indicada, até pelo menos 5 anos de idade tem uma quantidade de horas ali que se estabelece, né? A telona, que é a televisão, o cinema, ela é mais liberada a quantidade de tempo, a visibilidade, mas a telinha a gente tenta reduzir o máximo possível, né? Então, assim, quando a criança ela está entrando, que começa a entender certas coisas, às vezes os pais, eles oferecem esse conteúdo no intuito de se livrar um pouco da criança, né? Na verdade, diz, vou fazer o almoço, assiste aqui a coisinha, assiste aqui o filminho, coloca ali o videozinho para ele se entreter. E assim, os próprios pais, às vezes, formam esse hábito disfuncional na criança, e às vezes fica difícil de você correr atrás do prejuízo, né? Eu não estou dizendo que não tem tratamento, que não tem como a gente fazer uma interferência ali quando a criança já está com esse hábito instalado, mas fica mais difícil porque foi uma coisa que foi oferecida pelos próprios pais. E a gente tem que ter cuidado exatamente com isso, né? Assim, de não estar oferecendo sempre no sentido de se livrar um pouco da criança, de se livrar um pouco do trabalho, né? Oferecer, às vezes, ali um papel, uma caneta, um lápis de cor, um jogo, uma coisa que a criança possa se entreter, que não seja só o celular, né? E assim, já que a senhora falou nessa questão do coisa, até que ponto isso compromete o aprendizado? Como, por exemplo, eu conheço jovens que praticamente não escrevem, até mesmo quando vão digitar, já tem programas, quando eles não querem que a voz, sim, mas que convertem a voz em texto, e eles, mesmo quando vão digitar, que são obrigados por uma questão de ambiente, a outra pessoa não pode receber um áudio, então ele dita e o programa copia na tela. Até que ponto essa fuga da escrita, daquela convivência mais lúdica, isso pode influenciar na formação do jovem? Bom, essa escrita lúdica hoje em dia pega muito, e principalmente naquele momento que você está redigindo ali sua redação, né? Eu já vi VC na redação quando a criança quer colocar um você, que é a forma que ela digita, né? E um TBM quando a criança quer escrever um também. Então isso aí fica instalado como hábitos, e é muito mais difícil você conseguir tirar do cotidiano. A tecnologia, ela ajuda o ser humano, né, como ali algumas válvulas com relação a tempo, com relação à qualidade de serviço. Às vezes o indivíduo conversando, falando, e o aplicativo já vai digitando, isso facilita. Só que o hábito da escrita e o hábito da leitura, ele não pode ser deixado de lado, né, porque isso prejudica futuramente. Quem não vai precisar escrever uma redação, quem não vai precisar escrever um texto, né? Que vergonhoso você colocar um TBM, um VC no lugar da palavra, onde a gente precisa estar colocando ali, se adequando ali à forma escrita, né, do português. Então, isso aí, a gente precisa estar treinando o tempo todo a leitura e a escrita para não cair no desuso, né? Tá certo, obrigado aí. É um negócio complicado, você colocar TBM, QTO, né, quanto... Infelizmente, a norma culta não reconhece isso, né? Você tem que se expressar de forma literal, vamos colocar assim, né? Obrigado, doutora Mayla Pinheiro. Qual é a sua rede social, doutora, para contato aí? É psicóloga Maírla Pinheiro. Psicóloga Maírla Pinheiro. No Instagram. No Instagram, pronto. Né? @psicóloga Maírla. O e-mail também. O e-mail também é esse? O e-mail é Maírla, com Y, Maírla Pinheiro, 85@gmail.com. Tá certo. Obrigado, doutora Maírla Pinheiro. Obrigado pela sua colaboração aí. Muito esclarecedora. Apenas que os pais ainda vão penar muito. Eu tô lembrando aqui de uma imagem do sobrinho meu, que ele pequenininho já, acho que com meses, e ele já passando a tela do iPhone do pai e já reconhecendo as coisas na tela, né? E aí só tem um problema, quando o pai ia tirar o celular, aí era aquele choro, né?
Isso aí é o que a gente fala, né? Quando deixa de ser uma parte de entreter e ele começa a levar, a condicionar essas questões às coisas principais da vida, né? Por exemplo, não vai comer, não vai dormir, não quer tomar banho, tudo para ficar na rede social. Isso aí é quando a gente começa a ligar ali o botão de alerta, né? Que tem alguma coisa errada. É nessa hora que precisa chamar uma ajuda profissional, né, doutora? Obrigada pela sua participação. O Josafá já está no ponto, meu filho?